começar dando uma introdução na história do Holocausto brasileiro, que aconteceu no estado de Minas Gerais, na cidade de Barbacena. Hoje em dia, a cidade é conhecida como a Cidade das Rosas. Mas séculos atrás, por muitos anos, ela foi conhecida como a Cidade dos Loucos, por ter sido o local onde existiu o maior hospício do Brasil, que foi fundado em 1903. Inicialmente, ele foi instalado como um hospital para tratar pessoas com tuberculose e transtornos mentais. Acredita que, pelo clima ser um clima muito ameno na região, era mais fácil para tratar essas doenças. E com o tempo, esse hospital ele foi crescendo, chegando a ter 16 pavilhões, então era um local enorme. No fim dessa construção, ele acabou sendo considerado o maior hospital do Brasil. Apesar de ser um grande hospital, ninguém tinha alguma experiência com doença mental. Tanto que médicos clínicos e psiquiatras era uma coisa rara até o final da década de 1950. Apesar disso, vinha gente de todo o Brasil. E por conta da grande falta de um critério médico para ser internado, cerca de 70% das pessoas que eram internadas, 70% das pessoas não tinha realmente um diagnóstico médico que apresentava alguma doença mental. Qualquer pessoa que era diferente dos padrões da sociedade ou algum problema para alguém ia para lá. Homossexuais, travesti, mendigos, alcoólatras. Uma criança que é considerada mal criada pelo pai era mandada para lá como uma forma de punição. Lembrando também que no Brasil, no século XX, a população tentou embranquecer a sociedade. Então aquilo virou um depósito de pessoas. Qualquer tipo de pessoa era mandada para lá, sem nem mesmo considerar ter um diagnóstico realmente feito por um médico especialista. As pessoas chegavam nos hospícios com policiais, carros de polícia, ônibus ou nos famosos trens de doido, que foi uma expressão criada por Guimarães Rosa. Hoje em dia a expressão é utilizada de uma maneira boa. É uma boa expressão, mas antigamente esse trem tinha um vagão especialmente para as pessoas que eram consideradas loucas, que eram levadas para esse hospício. E elas eram colocadas nesse trem e chegavam lá no destino sem saber o porquê e sem ter um diagnóstico que realmente tinha alguma doença. Nas cidades grandes, em volta de Barbacena, eles pegavam todos esses doentes e colocavam dentro de um trem de carga, onde eles teriam uma passagem só de ida para Barbacena. Lá, eles seriam internados no colônia. Muitas dessas pessoas nem sabiam o porquê que elas estavam sendo levadas para esse lugar. No começo, assim que chegavam, eles eram separados por sexo, idade e características físicas. Todos eram obrigados a entregar todos os pertences que tivessem com eles, inclusive as roupas do corpo. Em seguida, eles eram direcionados para um banho coletivo, que muitas vezes era gelado. Após o banho, os homens tinham seus cabelos cortados e, em seguida, todos eram obrigados a colocar o chamado uniforme do lugar, o azulão. Homens considerados saudáveis eram encaminhados para o pavilhão Milton Campos, onde eram obrigados a trabalhar sem salário nenhum. Em algumas raras ocasiões, esses homens poderiam sair do hospital, mas para trabalhar, capinando campos, arrumando ruas ou fazendo algum serviço que a prefeitura designou a eles. Mas é claro, eles nunca recebiam nada pelo serviço e sempre no final do dia voltavam de volta para o hospício. As mulheres eram encaminhadas para o departamento A, a chamada assistência. A partir desse momento, todos perdiam tudo que tinham, a sua dignidade, a sua história e até mesmo seu nome de batismo. Com a lotação do lugar, as crianças começaram a dividir o mesmo espaço que os adultos, recebendo o mesmo tratamento e não tendo nenhum suporte por serem crianças. Elas não recebiam nenhum estímulo, nenhum tratamento especial. Elas não eram ensinadas a ir ao banheiro ou a mesmo comer com talheres. Crianças que tinham algum tipo de paralisia ou problema cerebral ficavam deitadas em berços a vida inteira, não eram tiradas de lá nem mesmo para tomar sol. Em uma rara ocasião que um jornalista esteve lá, ele perguntou para os médicos o que aconteceria com essas crianças quando elas crescessem. E eles responderam, elas morrem. Muitas pessoas passavam a vida inteira lá e raramente recebiam visitas. Em alguns casos, a família colocava a pessoa lá dentro e mudava de endereço logo em seguida sem avisar o hospital, para que não tivesse nenhuma chance do hospital constatar a família de volta ou até mesmo devolver aquele paciente quando ele estivesse melhor. Os pacientes tinham uma rotina um pouco extrema em questão aos horários. Eles eram acordados às 5 horas da manhã e levados para o pátio,
onde ficariam lá o dia inteiro, não importa se tivesse chuva ou sol. O café da manhã era servido às 8 e consistia basicamente em pão com manteiga. Já o almoço era servido às 12 horas e a janta às 17. E para falar melhor desse cardápio, pegar alguém que viveu lá nesse momento. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. Uma parte que ela não colocou na música foi que também serviam ovo e às vezes carne. O caso de uma sobrevivente, a Sueli Rezende, serviu como prova de que todo mundo era muito mal alimentado. Um certo dia, Sueli pegou um pombo que estava andando no pátio e o comeu vivo, na frente de todos. Ela fez isso alegando que estava com muita fome. Alguns médicos apresentaram como solução a possibilidade de arrancar cada dentária dela, mas isso não foi levado em pauta, porque afinal, as pessoas passaram tanto tempo sendo tratadas como bichos que chegou uma hora que elas começaram a agir como tal. No conceito de muitos, nem gente eles eram. O ambiente onde viviam era extremamente sujo, tinha ratos por toda parte, os pacientes bebiam água do esgoto e muitas vezes tinha urubus cercando o lugar, porque aquele lugar tinha um cheiro horrível. Quando o hospital colocava a roupa deles para lavar, eles eram obrigados a ficar nus, porque eles não forneciam mais roupas para eles vestirem. E muitos dizem que o hospital tinha sim mais roupas, eles só se negavam a fornecer. Desse modo, o hospital deixava as mulheres e crianças muito vulneráveis a abusos, já que elas eram obrigadas a ficar sem roupa na frente de pessoas desconhecidas, incluindo os médicos e funcionários. Quando fazia muito frio, eles se amontoavam em círculos e ficavam revezando quem ficaria no meio, para assim eles conseguirem se manter aquecidos. As mulheres eram frequentemente abusadas, não apenas pelos pacientes, mas também pelos funcionários e médicos do local. Como uma forma de se proteger, as mulheres começaram a passar fezes em si mesmas, principalmente quando estavam grávidas, porque assim elas impediam de que alguém viesse pegar o bebê delas, já que ninguém queria tocar nelas quando elas estivessem sujas. Por conta dos abusos, muitas crianças nasciam no hospital. Algumas eram doadas, mas a maioria acabava ficando lá. A sobrevivente Elza Maria do Carmo relata aos 67 anos de vida que quando ela tinha apenas 9 anos, ela foi estuprada dentro do hospital. Nesse relato, ela conta que a dor que ela sentiu foi tão grande que ela achou que ela ia morrer naquele dia. De certa forma, ela disse que uma parte dela morreu naquele momento. Uma vez um fotógrafo confundiu um menino com o corpo de um cadáver, pois o menino tinha o seu corpo coberto de sujeira e cheio de moscas. O Colônia era um modelo de campo de concentração nazista aqui no Brasil. Então, quando houve sua superlotação no hospital, o chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de Minas Gerais sugeriu que trocassem as camas dos pacientes por feno para que houvesse mais espaço nos quartos. Fazendo assim, eles dormirem amontoados, uns em cima dos outros, sendo comum, ao amanhecer, os pacientes que estivessem dormindo embaixo amanhecessem mortos. Ao todo, 60 mil pessoas morreram no Colônia. Milhares de atestados de óbito inibiam o termo enterite do alienado, termo este criado para explicar as mortes em massa por diarreia aguda. Tudo para maquiar o verdadeiro motivo da morte daquelas pessoas. Todo dia, ia uma carroça até o hospital recolher os corpos. Às vezes, essa carroça ia mais de uma vez por dia e os levava diretamente para o Cemitério da Paz, onde os corpos eram enterrados em covas rasas. O terreno do cemitério está desativado desde a década de 1980. E como o cemitério foi criado juntamente com o hospital, acredita-se que como os cadáveres negros não podiam ser enterrados junto com os brancos, assim os cadáveres dos loucos não podiam ser enterrados junto com os normais. O que essas pessoas não tinham de valor em vida, elas tinham na morte. Entre 1969 a 1980, 1.823 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina no Brasil. Em uma década, o valor arrecadado pela venda desses corpos chegou a cerca de R$600 mil dos valores atuais, sem contar nos valores arrecadados pela venda de órgãos e ossos. E quando as faculdades não queriam mais esses corpos e o hospital não sabia mais o que fazer, esses cadáveres eram levados até o pátio do hospital e decompostos por ácidos
na frente desses pacientes que ali estavam. Conseguir um emprego no hospital era muito fácil, até porque a estimativa para um funcionário era atender cerca de 200 pacientes. Qualquer pessoa poderia trabalhar lá, mesmo sem formação nenhuma em enfermagem. Para você entrar, bastava apenas você saber limpar um chão, dar banho nos pacientes, distribuir a alimentação e aplicar a medicação. A medicação era aplicada totalmente errada, de forma irregular. Uma agulha era usada em diversos pacientes, fazendo assim muitas doenças se espalharem. Em casos de rebeldia, o que era comum, os métodos de tratamento para com aquele paciente eram basicamente os mesmos: remédios, injeções e choques elétricos, como uma forma de terapia com aquele paciente e com os outros. Um ex-funcionário chegou a dizer que de terapêutico aquilo não tinha nada e que era uma forma de intimidação e contenção. Muitos, nesse processo de tratamento, acabavam morrendo. E o que deixa tudo isso mais triste é saber que aquelas crianças que viviam no hospital, elas também tinham exatamente o mesmo tipo de tratamento que os adultos. Então, elas sofriam igual, elas não tinham um tratamento mais leve ou um tratamento diferenciado. Eram tudo igual. Uma ex-funcionária da cozinha do hospital conta que em 1979, ela, junto com outras 20 mulheres, foram tentar uma vaga na ala de atendimento da enfermagem do próprio hospital. Para a iniciação desse novo trabalho, como teste, elas tinham que aplicar sessões de eletrochoques em pacientes. Ela, como nunca tinha feito nada parecido com aquilo na vida, deixou que uma colega fosse à sua frente. Essa colega acabou matando o seu paciente, fazendo assim que uma segunda fosse. E essa também matou o seu paciente. Depois disso, essa ex-funcionária desistiu do novo cargo e falou que se manteria no cargo que ela estava, que era na cozinha. Alguns anjos também passaram pelo Hospital Colônia de Barbacena ao decorrer dos anos. Um deles foi a irmã Mercês, ou a mãe dos meninos de Barbacena, que era psicopedagoga e freira. Ela ensinava aos jovens a como se sentar, a se vestir e até como usar o vaso sanitário. Ela chegou até fazer documentos e identidade a essas pessoas. Pessoas que iam contra o regime do hospital e o denunciavam eram duramente punidas, como ocorreu com Rodrigo Simões, então chefe do serviço psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que após uma denúncia feita contra o Colônia, perdeu o emprego. O que não foi em vão, pois ele conseguiu abalar as estruturas daquele lugar. Uns anos antes, em 1961, o fotógrafo da revista O Cruzeiro, Luiz Alfredo, registrou os horrores vividos pelos pacientes do hospital. A reportagem, que levava o nome de A Sucursal do Inferno, mostrava o cotidiano de horror do manicômio, o que chocou a população, que não tinha ideia da monstruosidade daquele lugar. As pessoas começaram a pedir mudanças aos políticos, que prometeram tomar providências, que porém não o fizeram. O médico Francisco Paes Barreto também foi um anunciante das atrocidades que ocorriam dentro do Colônia. Ao ver a comida que os cozinheiros preparavam para os pacientes, ele perguntou se eles estavam fazendo comida para os porcos. O mesmo médico publicou artigos criticando o hospital e as suas práticas, e posteriormente teve de responder a um processo no Conselho Regional de Medicina, por infringir a ética médica. No ano de 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia, conhecido por ser o líder na luta antimanicomial, visitou o Brasil e o Hospital Colônia em Barbacena, no qual, segundo o artigo publicado no site da Fiocruz, na linha do tempo da memória da reforma psiquiátrica do Brasil, o médico comparou o hospital a um campo de concentração nazista e exigiu seu fechamento imediato. A visita produz muitas repercussões na imprensa, escritas faladas em Minas Gerais e nos principais jornais do país. A partir dessa visita, foi produzido o filme Em Nome da Razão, de Hermesso Raton, e o livro sério de reportagem Nos Porões da Loucura, de Irã Firmino, ambos expondo para o mundo as atrocidades que aconteciam ali. No início da década de 80, as coisas começaram a mudar gradativamente, e a situação vai melhorando.
As transferências indiscriminadas de pessoas para o local foram proibidas. As crianças começaram a ter seu próprio espaço e os pacientes que eram saudáveis e tinham níveis altos de independência foram inseridos novamente na sociedade, recomeçando suas vidas em residências terapêuticas, que foram sendo construídas de 1986 até os dias atuais. O Colônia fechou as portas no início da década de 1980. Alguns dos sobreviventes recebem acompanhamento no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Das 7 instituições que formavam, 3 permanecem em funcionamento, com uma abordagem humanizada. O nome foi alterado para Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, sob o cuidado da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG. Em 1996, foi inaugurado o Museu da Loucura, que está localizado no torreão do antigo manicômio. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, por meio do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, firmou convênio com a Fundação Municipal de Cultura para concretizar a instalação do museu, dentro do projeto Memória Viva, mantendo em seus locais originais o núcleo histórico, que posteriormente serviria como centro de documentação e pesquisa na área psiquiátrica. O museu é uma atração, não apenas para o meio acadêmico, mas para toda a comunidade. Isto porque, além de mostrar a história do antigo manicômio, com a exibição de equipamentos, fotografias, documentações de dados coletados e pesquisados em todo o estado, invoca a atual abordagem do tratamento psiquiátrico, que vem sendo desenvolvida com os pacientes. Isso proporciona a abertura para as pessoas aceitarem melhor o portador do sofrimento psíquico e colaborarem com um projeto de reintegração do paciente na comunidade, servindo como tributo às 60 mil vítimas do hospital e às mais de 75% das pessoas que foram jogadas no hospital sem sequer ter algum tipo de transtorno mental, sendo uma peça importante, porém triste, da história brasileira. Acho que um questionamento que fica para todo mundo é quem foi o culpado, por o hospital ter ficado tanto tempo funcionando desse jeito. A realidade é que a sociedade foi conivente. Todos sabiam, porém não faziam nada para mudar isso, para impedir. Foram 8 décadas de violação dos direitos humanos, e para uma tragédia dessa proporção ocorrer por tanto tempo, houve uma grande omissão coletiva em Barbacena. Que possamos nos lembrar do passado para não sermos condenados a repeti-lo. Em memória de todas as vítimas do Hospital de Barbacena.